Fala, meus queridos, só vou mostrar aqui para vocês um dos meus resultados da minha consultoria com os meus alunos. Na maioria das vezes, é claro, a diferença é a melhora do aluno, mas nunca ninguém para explicar, né? O que é cada coisa ou por que de cada coisa. O que eu queria falar para vocês primeiro? Uma das coisas que a gente nota quando a gente está falando sobre o antes e depois é sobre a sombra que bate. Às vezes a sombra ela faz uma grande diferença no resultado, ou pelo menos no que parece, por conta da definição. Então, na posição em que a luz está, ela vai gerando sombra e vai parecendo que está mais definido ou não. E isso é bem importante a gente lembrar, porque talvez a gente fique se comparando com algumas pessoas, mas ela está fazendo um jogo de luz ali muito bom. Então, quando a luz está batendo muito de frente, a gente perde um pouco as sombras que ficam entre as divisões dos músculos. Quando ela está mais de cima, ela gera mais sombra, a gente consegue uma definição maior. Então, como sempre, eu sempre bem honesto aqui com vocês. A gente está mostrando antes e depois eu estou falando o impacto que a luz faz. Por exemplo, essa imagem a gente consegue perceber que tem um impacto de luz. A luz está fazendo uma diferença. Mas, a gente consegue perceber também uma grande melhora no aumento da musculatura e na linha ali de toda a genética muscular dele. Então, o que a gente tem quando a gente está falando ali da melhora, que a gente consegue perceber nessa foto em si, é a espessura muscular. Normalmente, quando a gente aumenta a espessura do músculo, ele empurra a pele um pouco mais para frente, o que gera mais sombra e também aparenta mais ali na definição. Consegue perceber que tem um shape mais massivo ali, um pouco maior. E o tônus muscular também. O tônus muscular, ele é palavra um tanto quanto popular, mas é como se fosse o pump que a gente tem. Se você está treinando todo santo dia, provavelmente você vai manter o pump do seu corpo. Você vai manter a musculatura ali passando por todo o processo inflamatório depois de um treino, ou até mesmo porque ele está bem irrigado de sangue depois do treino. O músculo ele vai ficar para frente, ele vai ficar inchado. Então, pensando por esse lado do tônus, a gente sempre vê também no antes e depois. Quando a pessoa faz a foto do depois ali, provavelmente ela estava treinando bastante naquele dia, durante a semana, então o músculo ele vai estar bem pra frente. A gente consegue perceber isso daí também. Por exemplo, a gente consegue ver na definição, principalmente ali no abdômen dele. Consegue ver que está bem colada a pele. Ou seja, tem pouca gordura entre a pele e o corpo, até mesmo na espessura da pele, porque a gente tem gordura na pele. Quanto mais espessa a nossa pele por conta da gordura, mais difícil vai conseguir ver a definição. E é legal quando a gente está explicando, porque as pessoas elas conseguem entender também o porquê que a gente faz algumas coisas. Por exemplo, se a gente for notar aqui no peitoral, a gente vê que já tinha uma divisão no peitoral, mas ele fica mais notável nessa parte superior do peitoral pelo fato de ter trabalhado mais essas fibras superiores do peitoral, né? Só por estar trabalhando, por exemplo, um supino, a gente já está trabalhando todas as fibras, então quanto mais você vai ganhando aumento da massa muscular no peitoral, mais a gente vai completando essas fibras superiores e esse risco vertical que a gente tem no peitoral, ele começa a aparecer mais. Então essas pequenas coisas, a gente que tem olho clínico consegue perceber, né? Até mesmo a largura do ombro, né? Todos os exercícios que a gente faz para ombro, principalmente para as fibras mais mediais do ombro, vai causando esse alargamento do ombro, tornando esse corpo mais em V. Dá para perceber também o aumento do trapézio, então a musculatura ali que fica do lado do pescoço, ele aumenta, não só porque está trabalhando só trapézio, é importante a gente trabalhar o trapézio, né, isoladamente, mas sempre quando a gente está trabalhando costas, principalmente remadas, a gente está ativando o trapézio. Em alguns outros exercícios, deixa eu te falar que até no agachamento você ativa o trapézio, olha aí, a gente consegue ver uma diferença, a gente consegue perceber quando o trapézio está mais desenvolvido na altura dele em relação à foto anterior. Outra coisa interessante também, não sei se vocês já notaram, mas quando a gente está vendo antes e depois das pessoas, como a melhora do físico melhora na postura dela e às vezes na confiança, porque na foto ela parece mais confiante, às vezes mais alegre, e outra, ela parece posando melhor na foto, prevalecendo mais a musculatura que ela ganhou, então é como se fosse um sentido de que ela é orgulhosa do que ela fez. Eu acho isso bem muito interessante também, coisa que a gente não pode esquecer.